Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo da semana e eu vou continuar falando sobre Gênesis e a gente está agora falando sobre Abraão, tá? Então vamos ler um pouquinho e falar sobre a promessa que Deus fez para Abraão, tá? Vamos nessa e espero que vocês gostem. E ele creu no Senhor e ele imputou-lhe isso por justiça. A promessa de Deus a Abraão. O que você faria se Deus prometesse algo impossível? Em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão e diz: Não tenha medo. Abraão, já idoso e sem filhos, expressa sua preocupação sobre quem herdaria suas promessas. Então Deus o leva afora e mostra as estrelas do céu, e dizendo que sua descendência seria tão numerosa quanto elas. Abraão acreditou na promessa. A sua fé foi tão consistente, tão grande diante de Deus. Essa passagem mostra que a fé verdadeira confia nas promessas divinas, mesmo quando parecem impossíveis. A fé que agrada a Deus. Qual foi a atitude de Abraão que mudou a história da fé? A Bíblia diz em Gênesis 15 que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi atribuído como justiça. Abraão não tinha provas visíveis que teria um filho, mas decidiu confiar na palavra de Deus. Esse momento se tornou um dos fundamentos da fé bíblica. A lição é clara. Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo quando ainda não consigo enxergar o cumprimento da promessa. Imagina, Abraão já de idade avançada e ele ainda creu que Deus iria dar um filho a ele. A aliança de Deus. Você conhece a antiga cerimônia que selou a promessa de Deus? Deus pediu que Abraão preparasse animais para uma cerimônia de aliança. Durante a noite, uma tocha e um fogo simbólicos passaram entre os animais, representando a presença de Deus. Com isso, Deus confirmou sua aliança com Abraão e prometeu entregar a terra e os seus descendentes. Essa cena demonstra que Deus é fiel e assume o compromisso que cumpre e as suas promessas. Se você ler com um pouco mais de atenção o capítulo, você vai ver que Deus pedia algumas coisas que na visão de hoje a gente iria ver como algo tenebroso, algo ruim, né? Basicamente, Deus pediu que Abraão matasse alguns animais, cortasse no meio e deixasse ali. E à noite, Deus passou por ali e confirmou o convênio. Aquilo simboliza que se Abraão não cumprisse a promessa de Deus, o que aconteceu com aqueles animais iria acontecer com Abraão. Deus sempre cumpre a promessa. Então, esse capítulo me faz saber e me recorda que com Deus não se brinca. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a profecia sobre o futuro de Israel. Deus revelou a Abraão o futuro de sua descendência século antes de acontecer. Em Gênesis 15, Deus revelou que os descendentes de Abraão viveriam como estrangeiros e seriam oprimidos por centenas de anos antes de serem libertados. Essa profecia apontava para o futuro da permanência de Israel no Egito e para os êxodos. A passagem nos lembra que Deus conhece o futuro e continua conduzindo a história segundo suas promessas. Mais uma vez aponta que Deus sempre vai cumprir a sua promessa. Eu
tenho certeza que naquele momento de turbulência que estava passando o povo de Israel, e eles pensavam, como que eu tenho uma promessa feita que meu povo vai ser liberado, sabendo que eu estou passando por um momento de sofrimento agora. Então, se você estiver passando por algum momento de sofrimento, creia na promessa que Ele fez para você. É só um momento, vai passar. E Deus está contigo todo o tempo. Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana. Fique com Deus. Um forte abraço.